Meus queridos, nós vamos trabalhar hoje com um tema que eu acho super interessante, que é o seguinte: por que não? O que a gente chama em inglês de why not? Deixa eu explicar o que é isso. Meus queridos, a competição aumentou tanto, não é? O número de concorrentes conosco aumentou muito por causa dos efeitos até da própria globalização, onde eu não estou mais competindo com as minhas empresas do meu quarteirão, do meu bairro, nem da minha cidade, nem do meu estado, nem só do meu país. A competição é absolutamente universal hoje em todos os lugares do mundo. Não se iluda, você que está me ouvindo, não existe nenhum setor, nenhum ramo, em nenhum país, em nenhuma região, talvez com exceção de Cuba e Coreia do Norte, os dois únicos países ainda comunistas, vamos chamar assim, não há nenhum outro país no mundo onde a competição não esteja global, não seja global, não esteja globalizada. Veja, por exemplo, você pela Universidade de Pittsburgh, de 1787, você pode ter um MBA, um mestrado em administração de empresa, americano, sem sair do Brasil, fazendo curso no Brasil pela Universidade de Pittsburgh. Esse pessoal dessa universidade, fundada em 1787, está competindo com quem? Com USP, com PUC, com Fundação Getúlio Vargas, enfim, com todas as universidades brasileiras. Nada, nenhum setor. Vejam quantos cursos de inglês, quantas imobiliárias hoje estrangeiras, quantas construtoras, enfim, a competição aumentou muito. Então a gente, para poder competir no mercado globalizado, a gente tem que ser mais forte. E é a hora que as empresas brasileiras estão buscando aquilo que deveriam ter buscado já anos atrás, que é a união de esforços, a união em cooperativas, a união mesmo entre elas a ponto de fundirem-se em uma terceira, como no caso de Brahma e Antártica, que se fundiram criando a Ambev, que hoje está com parte da Quilmes da Argentina, está na Venezuela, está em vários lugares do mundo, distribuindo através de um acordo com a Pepsi-Cola, por exemplo, seus refrigerantes, seu Guaraná Antártica na Europa e em outros países do mundo. Imaginem vocês se no passado empresas que tínhamos grandes brasileiras, por exemplo, como Metal Leve e Cofap, tivessem se unido. Talvez nós tivéssemos uma enorme empresa brasileira multinacional no setor de autopeças. Mas não ambas foram compradas por empresas estrangeiras. Da mesma maneira, a gente vê vários setores que se uniram. Por exemplo, Sadia e Perdigão estão se unindo na exportação. Por exemplo, o Estado de São Paulo, o jornal Estado de São Paulo e o jornal Folha de São Paulo se uniram para fazer algumas coisas. Da mesma forma, Friboi e Bertin, concorrentes antigos, se uniram para fazer algumas coisas específicas, também para o mercado, e assim por diante. Hoje, a grande pergunta que nós temos que fazer, preste atenção nisto, é a seguinte: não se trata de perguntar como eu posso rearranjar os cubos dentro da caixa de forma melhor, com menos custo, menos gente, menos tempo. Trata-se hoje de ter a coragem de perguntar: será que eu preciso dos cubos? Será que eu preciso da caixa? Então hoje o que eu quero dizer a você, telespectador, é o seguinte: a gente tem que fazer a tal da consultoria que a gente faz a muita empresa, que se chama da consultoria no Brasil e no exterior, do Why Not? Por que não? Por exemplo, para fazer um portal de compras, através de meios eletrônicos, Souza Cruz e Ambev se uniram e outras empresas estão se unindo. E muitos exemplos tem nessa área. O setor automotivo, por exemplo, está se unindo cada vez mais, com lojas se unindo
para ver, farmácias se unindo, óticas se unindo, para que criem corpo, né, para que criem músculo suficiente e inteligência suficiente compartilhada para poder enfrentar os desafios do mercado. Eu conheço oficinas mecânicas independentes se unindo, né, criando o quê? Um grupo, um corpo, para que unidos tenham mais força na propaganda, mais força na comunicação com o mercado em termos gerais, tenham mais força na negociação de compras, não é, de produtos, de mercadorias, enfim, de peças, equipamentos que são usados por todas elas, e assim por diante. Conheço escolas, faculdades se unindo, né, para fazer centrais de compra, a mesma coisa com supermercados. Um trabalho maravilhoso que começou a ser feito, por exemplo, pela USP, não é, com um professor muito importante, né, que sempre trabalhou com essa área de unir o varejo, não é, de trabalhar com o varejo, para que todos cresçam, o pequeno varejo, se tornem fortes. Então, querido telespectador, é o seguinte, nós hoje temos que ter a coragem de pensar, imaginar aquilo que era impensável, inimaginável, há meia hora atrás, há 6 meses atrás, há 2 anos atrás. Então, quando me faz a pergunta aqui o telespectador, se deve ou não se unir a um empresário que está propondo a união, porque dele, né, ouvia-se que falava mal da minha empresa, da minha marca, etc. Esqueça o passado. Coloque uma pedra nesse passado, né, como já falei num dos programas anteriores, e recomece, crie uma nova, porque é o seguinte, a união hoje é fundamental. Sozinhos, a gente ninguém vai conseguir vencer. Sabe, a gente precisa unir forças, a gente precisa comprar em conjunto, vender em cooperativas, exportar em cooperativas. Vejam, por exemplo, o trabalho maravilhoso feito pelo Sebrae, feito pela Apex, não é verdade? Unindo o quê? Pequenos empresários, unindo pequenos produtores, médios produtores, empresas, dando a cada uma, não é, possibilidades para que cresçam. Vejam, por exemplo, eu tive o grande prazer de fazer um trabalho junto, maravilhoso, de participar de forma muito pequena, mas de um trabalho maravilhoso feito pela ABIMAC, Associação Brasileira da Indústria de Máquinas, não é? Onde a certificação de ISO 9000 não é? É feita, está sendo feita de uma forma espetacular, cooperativa, através dessa associação, através da ABIMAC. Você que é industrial, procure a sua associação, procure a Apex, procure, no caso, a ABIMAC, procure, enfim, não é? Para essas parcerias. Se você tem uma loja, um supermercado, procure essas maneiras cooperadas de hoje trabalhar. Por quê? Porque o mercado mudou, o cliente mudou, não é? A estrutura de custos mudou. As margens diminuíram muito. Você sabe disso. O que antes você conseguia obter de margem na comercialização dos seus produtos, você hoje dificilmente conseguirá, a não ser que você trabalhe internamente, você trabalhe no lado do custo, porque o mercado, ele é um dado. O mercado, na verdade, ele pode e deve ser expandido, mas ele é muito difícil de ser expandido isoladamente por uma empresa, a não ser por um diferencial muito fortemente competitivo. Mas unidos, setores, ramos, áreas de negócio, essas áreas todas unidas, elas podem conseguir verdadeiros milagres na compra, verdadeiros milagres na reestruturação, na certificação de qualidade, em programas de produtividade. Pense nisso. Então, o que eu queria dizer é isso, que coisas que a gente imaginava impossíveis no passado, hoje não só elas devem ser vistas como possíveis, mas elas devem ser vistas como desejáveis.
E eu sei, meu querido, você que está me ouvindo, você pequeno e médio empresário do interior deste Brasil, você fala, mas eu vou me unir justo com fulano de tal? Eu vou unir a minha marca com justamente a marca dele ou a marca dela? Eu vou sentar na mesma mesa de negociação que a dona daquela loja? Infelizmente, vai ter que fazer isso. Infelizmente, vai ter que botar realmente, eu repito, né, uma régua, cortar o passado, né, e pensar na sobrevivência da empresa, pensar na sobrevivência das marcas, na sobrevivência da possibilidade de fabricação dos produtos. Por exemplo, quantas vezes nós temos dado, né, consultorias mostrando a indústrias que elas podem usar a sua capacidade instalada para produzir para terceiros, com outra marca. Mas, professor, meu querido, não tem cabimento você ter uma indústria ociosa e o outro seu concorrente montando uma outra indústria semelhante à sua, que igualmente ficará parcialmente ociosa. Por que você não propõe a ele fabricar os produtos com a marca dele, com as características que ele deseje, utilizando o seu equipamento, o seu pessoal? E vocês, concorrentes, vão brigar no mercado. Vocês, concorrentes, vão ver a diferença dos produtos no mercado. Mas não há mais uma estrutura de margem que permita que cada um tenha uma indústria somente com 10, 15, 20, 30% de aproveitamento ocupadas. Essa ociosidade pode ser muito bem coberta fabricando produtos de terceiros. Fabricando, às vezes, produtos, né, diferenciados em termos de mercado. Talvez eu, que tenho uma indústria apta a fabricar produtos para a classe A e B, possa utilizar o momento ocioso, os momentos, as horas ociosas da minha indústria para produzir, talvez com outra marca, produtos para a classe C, D e E. Utilizando parte do equipamento. Mas cuidado, a ociosidade tem que ser combatida, tem que ser analisada. E aí, muitas vezes, eu vou ter que me unir com aqueles que são hoje meus competidores, que são hoje, às vezes, meus maiores, vamos dizer assim, inimigos no mercado. Mas a inteligência, né, mas a capacidade de diálogo, né, o planejamento estratégico me mostra que esse deva ser um caminho. E por que não? Por que não? Assim, você empresário, você empresária, seja lojista, seja de qualquer setor do varejo, seja um industrial, seja um prestador de serviço, eu queria sugerir uma coisa: procure a sua associação. Você tem associação comercial, você tem, né, a Câmara de Dirigentes Lojistas, por exemplo. Você tem Sebrae, você tem SESI, você tem, enfim, você tem Senac, você tem 1000 oportunidades. Mas procure o seu sindicato, procure a sua associação e comece a criar um grupo para discutir a sobrevivência do seu setor, da sua loja, da sua empresa, no mercado extremamente competitivo e globalizado como este que estamos vivendo. Tente tirar um pouco a emoção do processo. Tente usar mais a razão. Eu sei que não será fácil. Vão dizer que você está querendo comandar um grupo para levar vantagem. Isso sempre vão dizer de você. Vão dizer que você está querendo alguma outra coisa por trás, que você, na verdade, vai ganhar mais do que os outros, mas não tem importância. É preciso ter agora a coragem de propor, a coragem de perguntar por que não, why not? Agora é preciso ter a coragem de unir os opostos. Agora é preciso ter a coragem de a gente, sabe, dar as mãos, e a gente se dar as mãos
para que a gente possa sobreviver, para que a empresa brasileira possa sobreviver. E eu queria dizer uma coisa a você que está me ouvindo, por favor, não tenha a ilusão, não tenha assim a veleidade de imaginar que isso está acontecendo no Brasil, que isso é um problema nosso. Não é, é um problema mundial, é um problema global. Na Europa, as empresas que não estão fazendo isso também estão tendo dificuldades para sobreviver. Da mesma maneira, na Austrália, na Nova Zelândia, nos Estados Unidos, no Japão, no Sudeste Asiático, no Oriente Médio. Não imagine que isto seja um problema tipicamente brasileiro. A capacidade, por exemplo, Sony e Ericsson se uniram. Quem podia imaginar Sony e Ericsson se unindo? Quem podia imaginar essas empresas pequenas, médias e grandes se unindo no mundo inteiro? Né? Se unindo, por exemplo, Chrysler com Daimler-Benz, né? Para criar a Daimler Chrysler. Quem podia imaginar, por exemplo, General Motors e Fiat juntos? Isso para falar das grandes, mas as pequenas têm que seguir exatamente esse exemplo para que possam sobreviver. Para que formem o que hoje a gente chama de clusters, ou seja, de grupo de empresas fornecedoras de produtos, equipamentos, serviços para essas grandes empresas. Porque é assim que as empresas deverão sobreviver neste século XXI. As pequenas se unindo e elas trabalhando como satélites, né, em grupos, portanto fortes, né, se unindo para fornecer aos grandes empreendimentos, às grandes empresas. Na área da construção civil, a mesma coisa deve ocorrer. Ou seja, a mensagem que eu queria dizer neste programa, que eu queria dar a você que está me ouvindo é o seguinte: pense, por que não? Por que não me unir? Por que não propor uma conversa que é aparentemente absurda do ponto de vista, né, da normalidade, entre aspas, da história das empresas? Como me unir ao meu concorrente? Como me unir àquele que eu sempre fustiguei, que eu sempre dele falei, mas esqueça e parta para esse rearranjo, esse questionamento mais global. Será que eu preciso dos cubos? Será que eu preciso da caixa? E não apenas rearranjar os cubos dentro da mesma caixa. E você vai ver que quando o diálogo ocorre, quando essa sinergia ocorre, porque sinergia significa que a soma das partes, não é? O resultado é maior, né, de uma sinergia do que a simples soma das partes. Ou seja, a sinergia faz com que o produto seja maior, não é? Seja sempre diferente, seja sempre mais forte do que simplesmente a união de 1 mais 1. A sinergia é 1 mais 1, pode ser 3, pode ser 4, né, dependendo da nossa capacidade de união. Então você que está me ouvindo, esteja onde estiver nesse Brasil, pense nisso. Pense na possibilidade de pensar o impensável. Pense na possibilidade de propostas loucas. Aquela coisa que veio na sua cabeça uma vez e que você falou, nossa, que loucura, vou jogar fora. Recolha aquilo do velho baú e, na verdade, pense, será que não vale a pena eu tentar de novo? Porque às vezes você me dirá, não, eu já fiz isso, professor, eu já tentei isso no passado. Mas no passado as condições eram outras. No passado o cliente era outro. No passado o mundo era outro. No passado o Brasil era outro. No passado o mercado era outro. O mundo mudou, o Brasil mudou e com certeza os caminhos que nos trouxeram até aqui, com sucesso ou sem sucesso, não são do mesmo tipo e espécie dos que nos poderão conduzir daqui para frente. É preciso mudar. E essa mudança, ela nos obriga a pensar, por que não? Why not? Pense nisso. O tema de hoje é este: meus clientes só querem preço.
como vencer nesta guerra de mercado. E eu quero chamar a atenção de você. As pessoas têm uma ilusão que é muito difícil de explicar, porque as pessoas teimam em não querer entender, não é em não entender, é não querer entender, que realmente preço é importante e fundamental quando não há outra diferenciação mais importante. Vou dar um exemplo. Nós fizemos uma vez uma pesquisa em inúmeras concessionárias de automóvel, assim como fizemos em algumas churrascarias, dessas de rodízio de carne. Qual a diferença entre os concessionários de automóvel da mesma marca numa cidade grande que tinham 12 concessionárias? Praticamente nenhuma. Todas davam os mesmos benefícios para os seus clientes. O que uma dava, a outra também dava. Tudo dava. A diferença, então, era o preço. Não há diferenciação. Quando não há diferenciação percebida pelo cliente e que o cliente dê valor àquela diferença, a diferença é o preço, a diferença é o prazo. Churrascaria. Meu querido, se eu vou na churrascaria tal, a picanha é ótima, a costela é ótima, o cupim é ótimo, a farofa é ótima, tudo igual. Vocês já repararam que todas copiam uma das outras? Esses rodízios, todos. Tudo a mesma coisa. Qual a diferença? O preço. O preço. Mas o que as pesquisas provam, e não são as nossas, são pesquisas do mundo inteiro, no Brasil inteiro, exaustivas pesquisas, que quando há uma diferenciação percebida pelo cliente, ele aceita deliberadamente colocar a mão no bolso e pagar o que se chama de preço premium, ou seja, um preço maior, por aquele produto, por mais caro que ele possa ser. Não é? É claro que há um limite nesse mais caro, mas quando a diferenciação é percebida, e percebida como valor para aquele consumidor, para aquele cliente, ele paga essa diferença. Vou dar um exemplo a vocês. Eu vi, por exemplo, uma pesquisa numa favela. Favela. Tem vários barzinhos na favela. Tem um barzinho que o rabo de galo, o coquetel, a pinga com cinzano, não é? É mais caro que o outro. A bebida, a cerveja é um pouco mais caro. E aquele bar cheio e o outro vazio? E os pesquisadores perguntaram, mas por que vocês vão nesse bar? Falaram, porque ali tem o pagode. Ali tem um pagodeiro que é um espetáculo. Eu falo, mas espera um pouquinho. Mas no outro também tem pagode. Falaram, mas o cara da zabumba daquele outro pagode, quer dizer, gente, bastou a diferenciação da zabumba ou a diferenciação do pagode para que o dono do bar pudesse cobrar um pouco a mais a cerveja, um pouco a mais a pinga com cinzano. Então veja bem que se o favelado paga, se você que está me ouvindo, você come a coxinha mais barata, você come o pastel mais barato, você compra o sapato o mais barato, você compra a roupa o a mais barata. Não, você sabe que não. Você sabe que você vai, né, naquela loja porque chamam você pelo nome. E você morre de orgulho. Você sabe que você vai no bar do português, que você vai naquele bar tal, que você vai lá tomar aperitivo, porque chega lá ele já sabe que você gosta daquela mandioubinha, porque você não sei o quê, porque, fulano, vem aqui, você gosta. E você sabe que tem bares mais baratos para você ir. Por quê que só os seus clientes querem preço e prazo? Não é verdade. A verdade é que se você está numa guerra de preço e prazo, é porque você não conseguiu encontrar a diferenciação percebida como valor pelo cliente para que você saísse dessa vala comum do desconto e prazo. Quando você descobrir isso, você vai ver que você vai poder fugir dessa vala. E você vai permanentemente criando diferenças,
percebidas como valor pelo cliente e o cliente vai permanentemente dando preferência a você. Agora, veja bem uma coisa. A diferenciação, ela precisa ser percebida como valor pelos seus clientes. O que eu vejo, na maioria das vezes, é o seguinte: eu empresário, eu lojista, eu acho que tal coisa é muito importante e que é uma diferenciação muito grande. Faço aquilo e não dá certo. Por quê? Porque era uma diferenciação importante na minha visão, na minha ótica, e não na visão do cliente, não na visão do mercado. O mercado não dá valor para aquilo que você está querendo dar valor, ou querendo cobrar como valor. Entenda bem isso. Às vezes, a gente gasta muito num sistema sofisticado de assistência técnica, que o cliente não dá valor, que o cliente não sente aquilo como valor suficiente para pagar um preço diferenciado. E você fala, mas eu faço tudo. Você faz o que você acha que é importante e que é diferente. Será que o seu cliente pensa igual a você? Você já procurou saber o que é realmente diferenciação sentida, percebida como valor pelo seu cliente? Então, às vezes, você fica gastando dinheiro como louco. Eu vejo empresas criando sistemas sofisticadíssimos, caríssimos, que o cliente não está nem aí. Quando você pergunta para o cliente, você pergunta para a clientela, você pergunta para ele, fala, não, aquilo é bobagem, eles inventaram, eu não sei por que eles inventaram aquilo. Eles inventaram aquilo, acho que é para querer cobrar mais de nós, quer dizer, ainda percebem o oposto, percebem você como um safado, como um sem vergonha, sei lá, como alguém, como um aproveitador, e você com a melhor das intenções, querendo prestar um serviço diferenciado. Então, cuidado, às vezes, o serviço diferenciado que o cliente aceita pagar o preço premium pode ser um que você não deu o menor valor e que seja facílimo de você fazer, mais barato que de você fazer, porque entenda o seguinte, se você não entender isso, não vai dar. Você tem que entender que o mundo de hoje é assim, muitos concorrentes, muitas marcas, muita empresa concorrendo conosco, né? Veja o número de escola, pós de gasolina, farmácia, quer dizer, muito concorrente, com qualidade semelhante e preços iguais, mais ou menos iguais. Quando eu tenho, né, essa percepção como cliente, de que tem muita empresa me querendo, com qualidade semelhante e preços iguais, o que vai me fazer comprar de você e não dele, dele e não dele? Eu falo isso sempre. É a diferença. Agora, essa diferença é uma diferença muito sutil e a cada dia que passa, essa é a dificuldade, a cada dia que passa. Essa diferença é mais individualizada. Individualizada, que eu quero dizer, não é só para cada cliente, mas para cada, o que a gente chama de clusters hoje, de grupo de cliente. Então você tem, por exemplo, clientes que tem, por exemplo, se você tem uma papelaria, você tem clientes que são escritórios, você tem naquele nicho, naquele conjunto de clientes, um tipo de necessidade que dona de casa que vai comprar na sua papelaria não tem. Então você tem que criar serviços diferenciados para atender aquele grupo de clientes e serviços diferenciados para atender aquele outro grupo de clientes. Não tem mais esse negócio daquela meia tamanho único, né, que serve no pé 32 e 43. Ninguém suporta mais, não existe mais isso. Então, essa realidade, o que eu vejo nas empresas? Essa guerra realmente de preço e prazo, porque eu não consigo diferenciar, eu baixo o preço. Baixo o preço até que realmente eu começo a quebrar. E eu começo a quebrar os outros companheiros, fica todo, daí o meu capital de giro não dá mais certo, meu fluxo de caixa não fecha, e daí entro em bancarrota, daí quebro. Daí acontece assim, você vende por 10, eu digo 9, você 8, eu 7, você é 6, eu 5, Marins, você quebrou, eu quebrei, mas que eu quebrei ele, quebrei também. Mas, que adianta todo mundo quebrado? Então, ou a gente busca, então veja, nós temos uma análise em supermercados.
Há supermercados que estão, todo mundo dizia assim, os grandes supermercados vão matar os pequenos. Não é isso que os dados estão mostrando. Pequenos supermercados de vizinhança, né, lojas de conveniência quase, chamadas lojas de vizinhança, estão tendo grande sucesso no Brasil. Por quê? São especializados. Ninguém vai lá fazer a compra do mês de produto de limpeza. Ou ninguém vai lá comprar... Por quê? Porque eles não têm, os pequenos, o poder de negociação que tem um grande. Então, é claro que produtos mais genéricos de limpeza, mais commodities, etc., é mais barato no grande supermercado. Mas aquele óleo, aquela coisa específica, aquela cerveja tal, você encontra ali. Que não compensa para o outro ter, para o grande ter. Né? Você pode ter menor quantidade, maior qualidade, pode ter sistemas diferenciados de entrega, enfim. Você tem que diferenciar a sua empresa para não cair na guerra, né, de preço e prazo. Agora, você tem que descobrir isso. Você tem que ir pela observação, observar ativamente. Eu usava um termo assim, ouvir agressivamente. Né? Porque eu conheço gente que fala agressivamente, mas muito pouca gente ouve agressivamente. Observa agressivamente. Sabe o que é observar mesmo? Comportamentos, as perguntas que as pessoas fazem. O que talvez aquele bairro que você está instalado exige, etc. E eu quero chamar muito a sua atenção para o seguinte. Observar agressivamente, mas não se iluda. Não pergunte o que o cliente quer, porque se você perguntar o que o seu cliente quer, ele vai responder o que você merecidamente merece ouvir, que é, ele quer desconto e prazo. Mas eu pergunto, ele quer, mas ele não age assim quando ele encontra uma diferenciação